Cara, você já ouviu falar de um cara chamado Juca Abdala? Existe um cara no Brasil que ganhou 2,6 bilhões de reais só em dividendo no último ano. Só em dividendos, 2,6 bilhão de reais. Bilhões, né? No plural. Não foi vendendo coisa, não foi em IPO, sem aparecer na TV, sem lançamento, sem vender curso, sem marketing, sem nada. Basicamente só investindo e recebendo dividendos. Mais de quase 3 bilhões de reais em dividendos no último ano. Isso pra mim foi tipo meu Deus, acorda, César. Porque eu pensei, caramba, tem gente que tá correndo atrás de parecer rico e tem gente que é multibilionário sem ninguém saber. E o mais maluco, esse cara não é um cara que toda hora aparece no Fantástico, não é manchete na Forbes. É um sujeito que vive praticamente sem ninguém saber que ele existe. Você já tinha ouvido falar dele? Você já deve ter ouvido falar do Barsi, mas e do Juca Abdala? Bom, eu fiz uma pesquisa para descobrir quem é esse cara. É um dos bilionários mais discretos que tem no Brasil. Não é muito fácil achar coisa sobre ele na internet, então se você sabe de algum outro detalhe, ou até alguma informação que eu não achei direito, me avisa aqui. Bom, o Juca Abdala é um cara que não chama atenção pra nada, não vive fazendo escândalo pra conseguir vender curso. Ele nasceu em 1945, é filho de um empresário gigante e herdou, sim, uma grana surreal do pai dele. Nesse ponto, ele já é diferente do Barsi, que veio do nada, mas presta atenção, apesar dele ter herdado, ele... tem muita gente que herda e torra toda a grana. Podia ter virado um playboy idiota, podia ter feito um monte de coisa, só que não. O que ele fez foi um movimento que pouca gente talvez teria feito no lugar dele. Ele se fechou na área de atuação dele, se trancou no mercado financeiro. E quando eu digo se trancou, é literal. Ele não aparece na mídia, não dá entrevista, você nunca deve ter visto uma entrevista dele. Ele basicamente estuda a ação de empresas e ele só investe. Disciplina nos investimentos. E a parte mais legal é que ele não tem aquele perfil de, pô, eu que manjo das coisas, me sigam aqui porque eu que sei de tudo, zero. O cara, ele é praticamente um fantasma, só que é um fantasma bilionário. Você parou pra pensar nisso, velho? As pessoas mais ricas do Brasil não são as mais famosas, não são as que se candidataram a cargos eletivos aí nas últimas eleições, não ficam se gabando de que são milionários, que pilota avião, que sabe de tudo. As mais famosas, às vezes, só estão tentando parecer rica para te convencer de que é boa o suficiente porque tem dinheiro e às vezes nem tem. Bom, o Juca Abdala, ele é formado em economia, assim como eu, embora eu tenha muito menos dinheiro que ele. Ele herdou essa grana pesada que nem eu falei, do pai dele, e ele decidiu praticamente investir tudo no mercado financeiro, basicamente em ações. Ele ficou cada vez mais rico pela estratégia mais simples do mundo: comprar ações de boas empresas e ficar com ela por muitos anos. E não é qualquer empresa. Esse cara, ele investe pesado basicamente nos setores de eletricidade e energia e petróleo. Ele tem participações acionárias gigantescas na Eletrobras, na Engie, Semig e ele é acionista de outras empresas assim faz trocentos anos. Quando a gente olha para essa história sem saber muito mais do que isso, parece que foi um pouco de sorte, né? Porque, de fato, pô, o cara herdou uma baita grana. Só que também aliado a isso, ele foi um cara de muita visão e muita paciência, que é uma característica que grandes investidores têm, como Warren Buffett e Luiz Barsi aqui no Brasil. O pai dele já tinha dinheiro? Tinha. Isso ajuda? Óbvio que ajuda. Mas você quer saber de onde veio 90% da fortuna dele? Justamente dos investimentos que ele fez com essa herança. Ele colocou a maior parte do patrimônio em empresas de energia, de infraestrutura, que nem a gente conversou. Ele investe em ações de empresas que são serviços de empresas que todo mundo usa, né? Ele é dono de boa parte das ações dessas empresas que a gente não pode deixar de utilizar, que são setores de energia, por exemplo. E essas empresas, esses setores, independente se tem crise, a demanda praticamente não se altera. Pode ter dólar alto, pode ter pandemia, pode ter um presidente, sair e entrar outro, essas empresas continuam tendo demandas perenes, que são setores que inclusive o Luiz Barsi presta muita atenção. E ele também fez um movimento, o Juca Abdala, que muita gente considera genial. Ele criou um próprio banco, chama Banco Clássico. É um banco dele, pro dinheiro dele, não tem agência, não tem cliente, não tem propaganda, até porque ele não tem cliente. É o que é chamado de banco holding. É como se ele tivesse criado um banco, um caixa forte, só para organizar o dinheiro dele, o patrimônio dele. Então vamos para os números. Ele recebeu 2,6 bilhões de reais num único ano de dividendos. Imagina você abrir lá a conta do seu banco no celular, puxar o extrato e ver lá
2 bilhões e 600 milhões de reais. Cara, eu acho que nenhum ser humano na Terra que tiver essa grana precisa trabalhar nunca mais, e talvez gerações da família dele não vão mais precisar. E olha isso, teve um dia, inclusive, que ele ganhou 1 bilhão de reais num único dia com a Eletrobras, num único pregão da bolsa. Cara, quando eu tava pesquisando e vi isso, eu falei, velho do céu, a galera adora mostrar que é rica, mas a história desse maluco mostra que é um cara que tem um patrimônio absurdo, herdou, é claro, mas continuou multiplicando, investindo na bolsa, mantendo o foco em investir no longo prazo com paciência, sem ficar ostentando por aí, porque, cara, a gente vai falar disso. Ele é rico, lógico, né? Mas é muito discreto. Eu acho que é aí que eu tenho uma característica que eu admiro nesse cara. Ele vive, apesar de todo o dinheiro que ele tem, ele vive na medida do possível, né? Como uma pessoa qualquer. Ele não fica com essa onda de, olha o relógio que eu tenho, esse relógio aqui significa que não sei o que. Se você tem 40 anos e usa tal marca, ou você é um fracassado, ou você não passa o sinal que você quer. Você já deve ter ouvido esse discurso de coaches por aí. Não, ele não ostenta relógio, não se ouve falar de iate, jatinho particular. Ele mora em Ipanema, que beleza, é um bairro rico no Rio de Janeiro, mas não é aquele apartamento espetacular com vista para o mar. É um apartamento comum nas ruas de trás, não é na orla. Ele almoça em self-service, ele usa um carro simples, inclusive. Eu dei uma pesquisada e até onde eu vi ele tinha um Volkswagen Up e ele fez um upgrade para um Suzuki Jimny, sabe aquele menor 4x4 que vende no Brasil? Um Jimny. E o cara é bilionário. Não tá dirigindo um carrão, ele tá dirigindo um carrinho simples, velho. Ele podia ter capa de revista de negócio, podia ter mansão na Barra, já que ele mora no Rio de Janeiro, podia ser fotografado em lanche, helicóptero, mas não, ele preferiu viver de boa, sem ostentação. Eu acho que isso tem muito valor, porque quem ostenta, eu acho que tem mais necessidade de mostrar para os outros de que tem as coisas, de que está vencendo na vida, do que de fato vive uma vida se valendo de tudo que tem, de tudo que alcançou, sabe? Eu acho que essas pessoas que têm necessidade de mostrar o tempo todo, inclusive isso vale para quem tem muito menos dinheiro que ele, que é o nosso caso, né? Vive com essa necessidade de se provar, mostrar para os outros que é bem rico, que é bem sucedido, que tá vencendo na vida, que tem um carro, que consegue trocar de carro. Essa galera vive numa agonia, sem falar dos problemas financeiros que muita gente acaba se enroscando com esse tipo de comportamento, que não é o caso desse cara. Apesar dele não ter o comportamento, dificilmente ele ia se enrolar com tanta grana assim. Talvez você pense parecido comigo, e quando eu fui pesquisar eu fiquei com preconceito, né? O cara herdou, já uma baita grana. Aí é fácil fazer essas coisas, mas calma. Que aí eu tenho que te lembrar que o Barsi faz praticamente igual ele, só que o Barsi começou do nada. O Barsi começou do zero. E eu acho que o Barsi, cara, o Abdala também é um exemplo que a gente está discutindo hoje, só que eu acho que o Barsi é um exemplo perfeito de que levar uma vida simples, cara, é muito recompensador, velho. O Barsi é o Buffett brasileiro, né? O Warren Buffett é o maior investidor da história, é americano. Se eu fosse comparar simplificadamente, eu acho que o Barsi é o Buffett brasileiro. O Barsi não herdou nada, zero. Ele foi engraxate quando era moleque, estudou, ralou, virou investidor por conta própria, na época que a bolsa era só pregão viva voz ali, físico, né? Não tinha home broker, não tinha corretora, aplicativo, nada disso. E ele virou um bilionário. O Barsi é o maior investidor, pessoa física da bolsa, e agora eu tô em dúvida se o Abdala não... Não, é porque o Abdala não é pessoa física, né? O Abdala, ele tem o banco e ele faz esses investimentos por lá. Mas enfim... investidor, pessoa física com CPF registrado na bolsa, é o Barsi. E assim, os dois contam uma história interessante, porque claro que um dos caminhos para ficar rico é começar a ganhar cada vez mais. Só que os caras ricos de verdade, que é o caso tanto do Barsi como do Abdala, eles fazem fortuna com renda passiva de investimentos que dão rendimentos, que pagam dividendos. E se tem uma diferença que eu acho que chama a atenção entre os dois, é que o Barsi, vou parecer grosseiro agora, mas não é o caso, né? Entre aspas, ele gosta de aparecer, porque o Barsi dá palestra, dá entrevista, tem um fã-clube enorme aí de gente que admira ele, tem livro, tem vídeo no YouTube. Ele virou referência porque ele compartilha o conhecimento dele, né? Ensina as outras pessoas a seguir os mesmos passos. Inclusive, eu tenho um livro aqui do Barsi, é um livro muito legal,
que é o rei dos dividendos, que ele ensina como é que é o tipo de investimento que ele faz, como é que ele pensa, a lógica dos investimentos para a gente poder repetir. Agora, o Abdala, o Juca, não. Ele é surreal no que ele faz, só que ele é aquele cara que tá sempre no canto da sala e ninguém nem repara nele. Ele não tá interessado em ensinar pros outros, não tá interessado muito menos em aparecer. E eu acho que nesse aspecto os dois estão certos. Um inspira, e eu admiro o Barsi por causa disso, ensina pros outros como investir. O outro prefere ficar mais na dele, mas nenhum dos dois fica torrando dinheiro com besteira por aí, ostentando relógio, carrão, gastando dinheiro de maneira estúpida. Nenhum dos dois, nada disso. Nenhum dos dois tá dando valor pra aparência do que os outros vão pensar dele. Eles não estão tentando impressionar ninguém. Eles não estão fazendo vídeo que nem funkeiro que mostra tudo que tem, tudo que conquistou. Eles estão no caminho mais boring, no caminho mais chato possível, que é o caminho certo quando a gente está falando de investimento, que é investir um monte de coisa que eu comento por aqui, que são boas opções de investimentos, eles não, né? O Barsi fala dos setores best, né? Banco, energia, saneamento, telecomunicações, etc. Eles falam dos exemplos que cada um acredita que vale a pena. Aqui no Economy eu falo muito de tesouro direto, renda fixa e fundos imobiliários, mas o lance é que tem que ter paciência em investir, não ficar investindo e desinvestindo o tempo todo para tentar fazer trade. Eles seguem exatamente esse caminho. Investir, entender o investimento que está fazendo, senta nessa posição e espera. Essa é a coisa mais chata do mundo e os grandes investidores fazem isso. Quando eu trabalhava no Safra, a galera da tesouraria que investia eram traders, né? Chamava de trader, mas os caras não ficavam tradando o tempo todo. Eles investiam dinheiro do próprio banco, patrimônio do próprio banco. Cara, eles investiam numa posição lá de tesouro direto, por exemplo, e ficavam nela meses, sem nem movimentar. Parecia que a gente tem a impressão que esses investidores investem e desinvestem loucamente, que nem o lobo de Wall Street, velho, balela. A coisa mais chata do mundo é fazer um investimento como deve ser feito e ter paciência para os dividendos e para os juros compostos dos seus investimentos trabalharem a seu favor e darem resultados exponenciais ao longo do tempo. Isso exige paciência, exige tempo, e não é um bagulho emocionante de se fazer. É o caminho que Barsi, é o caminho que Abdala segue. Então, primeira lição, tem que ter paciência. Você não vai ficar rico em um ano. Você precisa ir ganhando mais liberdade na sua vida para começar a viver do jeito que você sempre sonhou? Aos poucos, exige tempo. Segunda lição, não cai em armadilha de ostentação. Essa é a maior burrice que tem. Quando você sente necessidade de provar para os outros que você tem dinheiro, você tá desperdiçando dinheiro à toa. Terceira lição, nunca subestime os pequenos aportes, porque hoje a gente conversou de 2 grandes bilionários, mas não é a nossa realidade. E é assim que começa. Os investimentos estão cada vez mais acessíveis. Eu gravei esses dias com a minha amiga Isabela, mostrando os investimentos do Tesouro. Tesouro Renda Mais, investindo R$440 por mês na nossa simulação, ela ia ter uma renda de 5 mil depois de investir por 35 anos. Pô, mas toma tempo. Toma tempo, só que a gente fez as contas. De 400 em 400 por mês, ela teria investido ao longo de 35 anos uns 180 mil. Recebendo o rendimento do Tesouro Renda Mais no formato esperado, que é mensalmente durante 20 anos, ela teria recebido mais de 1 milhão fazendo um investimento que, beleza, talvez R$400 não seja a sua realidade, mas o Tesouro Renda Mais, Tesouro IPCA, permite investimentos a partir de R$3, R$4. Então, não subestime o poder que tem investir de maneira consistente, preferencialmente se der todos os meses, embora não seja obrigação, nem no Tesouro investir todo mês, mas investir pouquinho todo mês faz muita diferença. Cara, eu cansei de ver esse tipo de coisa por onde eu passei, velho. Tem muita gente que não junta dinheiro, não fica rica, não muda de vida, por um motivo muito simples, porque ela sente uma necessidade de parecer rica antes de fato ser. A pessoa, às vezes, ganha um aumento, eu vi isso várias vezes, e o que ela faz? Ela troca de casa, troca de carro, muda para um bairro mais caro, começa a ir nos lugares mais caros, nos melhores restaurantes todo final de semana, compra televisão gigantesca, coisas caríssimas, parcelada em trocentas vezes, e quando aparece uma oportunidade, às vezes, de um bom investimento, quem tinha dinheiro na pandemia, por exemplo, ganhou rios de dinheiro, essa pessoa não tem, porque todo o patrimônio dela, todo o dinheiro dela tá nas coisas que ela comprou, literalmente. E sabe o que tanto o Juca Abdala como o Luiz Barsi fizeram ao longo da vida toda? Exatamente o contrário disso. Eles investiram, lógico que eles deram uma vida muito confortável para ele e para a família deles, mas sem ostentar, sem desperdiçar dinheiro para impressionar os outros. Eles
investir em coisas em ativos, né? Que geram dinheiro, geram rendimentos, não em passivos, que são coisas que a gente compra e só não geram gastos e vão desvalorizando ao longo do tempo. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, eu gostaria muito de saber. Deixa aí seu comentário, aqui do lado eu tô deixando mais 2 vídeos pra gente continuar conversando. Se você não é inscrito, se clicar nessa bolinha, você se inscreve aqui no Econo Rico e a gente se vê na próxima.